Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo não é um vídeo, vamos dizer, oficial da série. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, assiste o vídeo de apresentação do canal, o link está aqui embaixo. Esse vídeo não é um vídeo oficial da série, não é o episódio 2, episódio 3, mas é um vídeo que eu estava esperando muito. Eu só não imaginava que ia acontecer tão rápido e isso é maravilhoso. Que é um vídeo em que eu vou comentar alguns comentários. Tá? Várias pessoas estão mandando comentários e alguns eu respondo diretamente com a pessoa, alguma coisa mais simples, ou só parabenizando, isso ou aquilo. E alguns comentários eu acho que são pertinentes de trazê-los para o canal, para todo mundo, né? Sem expor ninguém, não se preocupem, tá? Porque são comentários que trazem um conteúdo que eu acho válido, muito válido a gente debater, a gente falar sobre isso. Ainda que alguns comentários, algumas críticas sejam opostas à opinião que eu tenho, né? Mas por que você vai trazer então uma crítica que tem uma opinião oposta à sua, se o canal é seu? O canal é meu, mas ele não é só para mim. Se fosse para ser só para mim, não precisava fazer um canal. É para todo mundo que quiser chegar na boa, né? E sim, ainda que a minha opinião seja diferente, se o tema, se o assunto, se a coisa ali colocada, eu identifique que aquilo ali seja um debate bacana, algo importante da gente refletir, com certeza eu vou trazer como conteúdo do canal. Mas vamos lá. Primeiro, a primeira questão. Por que você vai falar de assédio sexual na sua série, sobre ensaios fotográficos? Bom, por quê? Primeiro porque ao longo desses praticamente 4 anos eu escutei várias histórias sobre isso, vários modelos que trabalharam comigo contaram histórias da experiência delas, das experiências delas com outros fotógrafos, algumas inclusive com o mesmo, um determinado fotógrafo, e isso é extremamente sério, né? Isso existe no mundo há milhares de anos. Ah, tá, mas isso não pode ser justificativa. A humanidade, o mundo vive num fluxo de amadurecimento. A gente tem um tempo de vida muito pequeno, às vezes, para perceber isso, mas a gente está vivendo no futuro, a gente está fazendo a nossa parte na história. A gente tem o poder, sim, de transformar a história da humanidade. Então, isso é muito sério, isso tem que ser falado, sim. O outro motivo é que eu já passei por isso na minha vida, né? 3 vezes, uma dentro da fotografia, 2 fora da fotografia, inclusive uma das vezes fora da fotografia não tive outra escolha, né? Eu tive que chegar ao ponto de ir na delegacia e registrar uma queixa, né? Porque estava uma coisa surreal, né? E infelizmente ainda cheguei na delegacia e ainda ouvi piadinha. Ah, mas tá com medo de mulher? Eu falei, cara, eu vou bater na mulher, eu vou matar a mulher? Não vou, não é meu perfil esse. Não é por aí que as coisas se resolvem. E eu tive uma sorte, por um lado, né? Que sorte foi essa? Que é uma questão, é muito difícil você provar um assédio, né? Quando ele é tete a tete, quando ele é pessoal. Né? Se você não está filmando, gravando, se você não tem várias pessoas como testemunhas, é muito difícil você provar. Quando ele é virtual, que foi esse caso, não todos, mas esse caso, aí você tem, eu imprimi tudo e fui lá, ó, tá aqui, né? Tem prova, né? Mas eu já passei, o que eu passei mais bizarro em termos de toque físico foi no hospital por uma enfermeira, né? Eu não tenho como provar, não tem como provar, né? Infelizmente. O que eu passei na fotografia também teria prova, porque foi por mensagem. Só que eu nem senti aquilo como... Eu achei bizarro, achei estranho, né? Mas eu nem senti, eu não recebi como um assédio. Só depois, tempo depois, conversando com um amigo de bobeira e tal, alguns amigos. Aí uma amiga falou, cara, você foi assediado. Eu falei, não, tal. Ela falou, não, imagina você falando isso para uma mulher. Ia ser assédio. Então por que um homem não é assédio? Eu falei, verdade. Eu não tinha interpretado dessa forma, eu não me senti... Eu senti o meu trabalho desvalorizado, mas eu não me senti enquanto pessoa assim... incomodou, foi uma situação, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que... Por que eu estou falando de assédio? Porque isso tem que mudar, né? No caso de várias mulheres, isso é praticamente diário. Isso é surreal. A gente tem que falar sobre isso sim, isso existe dentro da fotografia, isso existe no mundo. Né? Eu estou falando dentro da fotografia porque é meu nicho.
Mas recentemente eu ouvi dizer, dentro do nicho de tatuagem, você vai ter isso dentro de academias, você vai ter isso, infelizmente, no mundo. Tá, vamos lá. Próximo. A próxima questão é, assim, me questionaram sobre denúncia pública. Né? Tem um determinado fotógrafo de algum estado aí, que tem várias pessoas denunciando o cara, né? E por que que eu não fiz também no lado do meu stories, no Instagram, não botei a cara do cara, o nome do cara, tal. Bom, vamos lá. Primeiro, o meu papel não é denunciar ninguém. Eu não me disponho a denunciar ninguém sem provas. Se eu não tiver provas, eu não vou denunciar ninguém, né? De assédio, de estupro ou de qualquer outro crime. Tá? Esse é o meu posicionamento. Eu não vou botar o nome e a cara de ninguém denunciando sobre alguma coisa que eu não tenho prova. Eu vivo no Brasil, um país, esse país tem uma constituição, existem leis, tá? A minha opinião particular sobre as leis é meramente a minha opinião particular sobre as leis. Como um cidadão, eu tenho que me adequar ao máximo, né? Viver a minha vida ao máximo dentro dessas leis, porque se eu não viver de acordo com a lei, eu vou estar sendo fora da lei. Se eu for um fora da lei, eu sou um criminoso. Tá? Talvez as pessoas não saibam, mas você colocar o nome e a imagem, talvez nem seja, ainda vou entrevistar pessoas no meio jurídico, talvez nem seja tão complicado. Mas você criar um perfil no Instagram, narrando histórias, se você não tem prova, você está cometendo um crime. Tá? Isso é crime de calúnia. Tá? Narrando o evento. Ele fez isso assim, assado, biriri, pará, sem prova, isso é crime. Tá? Colocar o nome, a imagem, eu não sei. Como eu não sei, eu dou um passo atrás. Tá? Não vou fazer nenhuma denúncia sem provas. Vamos lá, para a próxima. A próxima, assim, sobre stories. Ainda falando sobre stories. É bom, se você faz esse tipo de denúncia, eu não estou falando para você parar de fazer, tá? Eu não vou ficar aqui ditando o que as pessoas têm que fazer. O meu papel, né, não é denunciar. Então, qual é o meu papel? Meu papel é alertar. Isso existe, infelizmente, é muito mais comum do que eu mesmo imaginava. Isso existe dentro da fotografia. Então, meu papel é acorda, toma juízo sobre isso, né, alerta, porque isso... Ah, está no filme, está na série, está na novela. Não, isso está no mundo. Tá? Isso está no mundo e existe dentro da fotografia. Muito mais comum do que se imagina, infelizmente. E a outra coisa que eu posso fazer, né, é a partir das histórias que me contam e da experiência que eu tenho, que eu me preocupo com o bem-estar e segurança de todo mundo. Normalmente eu falo com as pessoas que trabalham comigo, ó, segurança é em primeiro lugar, sempre, infelizmente, mas essa é a nossa realidade. É criar, né, ações de prevenção. É o máximo que eu posso fazer, hoje pelo menos. Né? E ainda assim, não, essas ações elas vão te proteger, vai aumentar o seu nível de proteção? Vai. Se uma pessoa realmente estudar essa série toda, estudar, não é só assistir o episódio, estudar, pega caneta, papel, anota, você vai aumentar o seu nível de segurança, né? Você vai ganhar tempo, porque eu estou entregando todo um método que eu criei ao longo desses 4 anos, de coisas que eu venho pensando e tendo experiências que vai te poupar tempo, e você vai reduzir consideravelmente também o seu grau de estresse, de aborrecimento, porque você não vai precisar passar por coisas que eu passei. Não vai anular a possibilidade de riscos de segurança, não vai anular a possibilidade de você se estressar. Não tem como. Se você está nesse mundo querendo viver totalmente sem estresse, sem aborrecimento, não tem como. Ainda que você se isole no meio do mato, na natureza, você vai se aborrecer, vai ter estresse, vai ter trabalho. Né? Mas tem que estudar, não é só assistir. Tá? Então é o que eu posso fazer. Se você tem provas contra alguém, se você passou por isso, vá numa delegacia, né, e denuncie, abre uma investigação. Se você não tiver prova, vai ser bem difícil. Talvez se você entrar em contato com outras pessoas que estão lá no Instagram do fotógrafo ou da fotógrafa, né, que te assediou, entre em contato com outras pessoas, de repente outras pessoas, né, acabam fazendo um volume de gente e vai lá e aí a coisa já começa a mudar de figura, né?
Imagino eu, não é possível que juridicamente, ainda que uma pessoa não tenha prova. Enfim, eu imagino isso, vamos ver. Ao longo da série vão ter algumas entrevistas aí, eu espero esclarecer muita coisa para mim e para você também. Ainda em relação a histórias, tem um outro tipo de histórias rolando que eu acho maravilhoso, por um lado, que são orientações, dicas de segurança para as meninas. Para todo mundo, na verdade. Só que tem um tipo de histórias nesse sentido que são, as pessoas estão colocando frases como como você identificar um assediador. Se um assediador, essas frases como identificadoras de um assediador. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por que tem que tomar cuidado com isso? Primeiro, não tem como você definir, né, o que passa na cabeça de um assediador, de um criminoso. Você não tem como definir um padrão. Tem coisas que são óbvias, do tipo, fotógrafo não precisa de foto de modelo nua. Fotógrafo não precisa de foto para saber como é que a modelo se depila, né? Eu, por exemplo, sempre peço foto das roupas dos ensaios. Tem um motivo, eu vou falar ao longo da série, sempre. Já tive muito aborrecimento em não pedir, tá? Eu vou explicar ao longo da série. Eu sempre peço para não mandarem vestindo. Pode ser a calça, pode ser um vestido longo, não precisa estar vestindo. Principalmente quando é lingerie, biquíni, body, calcinha, sutiã. Aí então que não é para mandar mesmo, tá? E até lembrei de um outro motivo por que eu resolvi falar também de assédio. Muitas meninas têm um certo grau de ingenuidade que ainda assim você fala, não manda vestindo. Vai e manda vestindo. Recentemente, uma semana, 2 semanas atrás, aconteceu de novo. A menina mandou lá de biquininho e tal. Eu falei, cara, não manda por causa disso. Ela, obrigada, não tinha me ligado. Eu falei, mas eu já tinha pedido, não precisa mandar vestindo, né? Então, esse tipo de dica eu acho extremamente importante. Não há necessidade mesmo. Mas, por exemplo, eu identifiquei nessas postagens uma frase que eu uso, que eu já usei com certeza. Eu não lembro quantas vezes e nem com quem. E eu já usei e eu não sou assediador. E não acho essa frase de um assediador, tanto que eu não sou e uso, que é a frase, eu quero muito trabalhar contigo, vou adorar trabalhar contigo, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho que dizer para uma modelo, poxa, eu quero muito trabalhar com você, seja uma frase de assédio, ou relacionado ao caráter de um assediador. Até porque se eu interpretar dessa forma, eu tenho que interpretar também na forma contrária. Quantos modelos já me disseram, quero muito trabalhar com você, seu trabalho é lindo, é maravilhoso, não sei o quê. Quantos modelos já, WhatsApp, eu topo tudo com você, eu falo o tema que você quiser. Eu não vejo isso como assédio, eu não vejo isso como cantada, de forma alguma. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em tentar classificar, né, o discurso de um assediador, até porque ele pode ser um assediador e não ter esse discurso. Algumas coisas são óbvias, como eu já falei, realmente. Não tem que pedir nude, não tem que pedir foto íntima, não tem que pedir nada disso. A gente tem que estar sempre tomando cuidado. Outra questão é stories, sim. Mulheres só podem ser fotografadas por mulheres. Você tem um Instagram onde os trabalhos colocados ali são só de fotógrafas. Você tem um site, um Instagram, seja o que for, uma página no Facebook, não importa o que. Você tem uma exposição só feita por mulheres. Você tem um workshop, um encontro fotográfico, seja o que for. As mulheres podem. Os homens podem, por que as mulheres não podem? Né? Direitos iguais. Né? Não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, eu posso até ajudar a divulgar. Se for um evento que eu iria, óbvio que eu vou avaliar como qualquer lugar que eu me proponha em ir. Seja por mulher, feito por mulher ou por homem, ou por misto, né? Se for um evento legal, se for uma coisa que eu iria, né, eu abraço, legal, me manda, até ajuda a divulgar. Eu não vejo problema nenhum. Agora, mulheres só podem ser fotografadas por mulheres, eu nunca vou abraçar esse tipo de filosofia. Por quê? Porque eu não vejo isso como um comportamento maduro em direção à evolução humana, que envolve as relações entre gêneros, né? Então eu nunca vou abraçar esse tipo de causa, da mesma forma que homens só podem ser fotografados por homens, gays só podem ser fotografados por gays.
eu não vou entrar, nunca vou abraçar esse tipo de coisa, tá? Ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que eu vou dizer agora. Se uma mulher, ela quer trabalhar dentro do universo fotográfico, não importa se é fotógrafa, maquiadora, cabeleireira, não importa, e ela quer aumentar o nível de segurança dela em relação a assédio, quiçá a possibilidade de um estupro, trabalhe com mulheres. Isso é fato, né? Isso é um fato, infelizmente, hoje, né, é um fato na nossa sociedade, tá? É meu dever dizer isso. Dever como ética profissional? Não, é meu dever como cidadão, como ser humano. A probabilidade de uma fotógrafa assediar uma modelo é muito menor do que um fotógrafo assediar uma modelo. Acontece, tá? Eu mesmo recebi 2 casos de mulheres que foram assediadas por fotógrafas. Acontece, foi o que eu falei. Blindar a possibilidade disso, né, de não ter isso, sai do universo fotográfico. É a única forma de você blindar. Mas você reduz, com certeza, reduz muito a possibilidade disso. Agora, isso é uma questão de segurança em relação ao assédio, quiçá um estupro. Você aumenta o nível de segurança nisso, reduz em outras coisas. Porque os riscos dentro de um ensaio fotográfico não são só de assédio, quiçá um estupro. Existem outros. Tá? Que outros? Aí a gente vai falar ao longo da série. Tá? Mas vamos lá. Então eu não abraço esse tipo de coisa de mulher só pode ser fotografada por mulher. Cada um faz as suas escolhas, mas eu não vou apoiar esse tipo de iniciativa nunca. Não deveria fotografar mulher nua, não deveria fazer ensaios onde expõe o feminino de uma forma XYZ. Não sou eu que decido. As pessoas é que decidem como elas serão fotografadas, desde tema até o nível de exposição do corpo. Você vai ser nu, você vai ter seminu, você vai ser sensual, se não vai. Ainda assim, ensaio nu. Existem muitas formas de se fazer o nu, muitas linguagens possíveis. Não sou eu que decido. Isso comigo, trabalhando comigo, sempre é a pessoa a ser fotografada. Não importa se é mulher, se é homem, o que seja. Se é criança, se é velho, se é novo, é a pessoa que decide. É comum, sim, eu perguntar, que tema você quer fazer? Até onde você está disposta a ir em termos de exposição do corpo, o que você quer, me manda referências, me conta. Tá? É a pessoa quem decide, não sou eu. E vivemos numa democracia. Então esse tipo de filosofia de que vamos determinar o que deve ser, a gente vive numa democracia. A pessoa tem o direito de sonhar, de se imaginar, de querer um ensaio que ela quiser. Se ela vai conseguir, se ela vai poder fazer, é outra história. Tá? Mas não é o fotógrafo que decide. Tá? A outra questão sim, uma fotógrafa mandou uma crítica, na verdade ela não mandou, ela falou com terceiros, uma crítica de que eu não deveria falar de assédio na fotografia. Mas ficou tiririca comigo, que eu não deveria falar sobre assédio na fotografia, isso é um absurdo, porque isso está na cabeça das pessoas, com certeza, e que isso mancha a profissão e que inclusive falar de assédio na série contribuiria para manchar a profissão. Bom, o que eu acho sobre isso? Entre a profissão e o bem-estar e a segurança das pessoas, é óbvio que eu vou priorizar o bem-estar e a segurança das pessoas. Então vamos falar disso? Sim. O outro argumento que ela usou é que isso é feito por pessoas que não são profissionais, pessoas que são amadoras. Olha, eu acho muita ingenuidade a gente achar que o nível profissional de uma pessoa determina o nível de caráter daquela pessoa. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não só acho, como é fato. Se você for pesquisar sobre assédio na fotografia, você vai ver grandes nomes da fotografia sendo acusados de assédio. Isso já quebra esse argumento. Por outro lado,
Você dizer que isso é feito por amadores, você coloca todo mundo que é amador, né, como suspeito. Né? E a coisa não pode ser por aí. Até porque o que determina? É a mídia? É a quantidade de mídia que a pessoa tem para ser um grande fotógrafo? Ou é a fotografia? É o marketing da pessoa, do trabalho da pessoa? Ou é a arte que ela faz? Você tem excelentes fotógrafos aí, maravilhosos, né, que não tem essa mídia toda. São profissionais, não são amadores. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, esse argumento não faz muito sentido. E por último, uma outra fotógrafa mandou uma crítica também que eu achei maravilhosa, maravilhosa. É uma crítica que eu já antecipo aqui, que a minha opinião é contrária dela hoje, porque eu estou sempre aberto à possibilidade de mudar a opinião, porque se a gente não tiver aberto à possibilidade de mudar a nossa opinião, a gente morre antes do tempo. É o mal de Gabriela, fazendo uma brincadeira com aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vivi assim, ou seja, você não mudou, você não evoluiu, né? Não quer dizer que eu vou acatar todas as críticas e opiniões, porque são muito divergentes, eu vou ter uma esquizofrenia, né? Mas sim, a gente tem que estar aberto à possibilidade de mudar a opinião. Ela mandou a seguinte crítica: você está fazendo vídeos para falar de abuso na fotografia, mas segue o trabalho de um abusador. Parabéns, você está certíssimo. Ponto final. No primeiro momento, eu pensei, eu não tenho como adivinhar quem é abusador e quem não é. Depois a conversa se estendeu, aí ela citou o nome de um fotógrafo. Eu não tenho como adivinhar. Eu não tenho como prever. Tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu achei interessante, apesar de ter uma opinião, eu achei interessante ela trazer o argumento de contrariedade. É contraditório você falar de abuso na fotografia, mas segue o Instagram de um abusador. Volta ao que eu falei. Eu não tenho prova. O fato de mulheres irem lá narrar uma história de abuso sobre uma determinada pessoa não é prova, é testemunho. Nem todo testemunho é prova. E como eu já falei, fazer isso sem prova é crime. Tá? Terceiro, o que eu penso sobre isso hoje? Eu separo a obra do autor. Ah, mas não tem como separar isso. Calma. Em que sentido eu faço essa distinção hoje? A obra da ética, moral e comportamento daquela pessoa na sociedade. Por que eu faço isso? Hoje. Essa é a minha opinião hoje. Pode ter acontecido, mas eu não sei de nenhum flamenguista que deixou de ser flamenguista por causa do goleiro Bruno. Quer dizer então que a gente não pode mais ouvir Michael Jackson? Outra coisa, é só para crime de assédio? Não é justo. Então tem que entrar em outros crimes. Porte ilegal de arma, uso de drogas, estupro, assassinato. Por que só o assédio? Né? Então, hoje em dia, para uma arte ser considerada arte e ser aceita no mundo, tem que ter uma bancada avaliadora do comportamento humano do autor. Uma pessoa cometeu um crime e ela pagou pelo crime, aí a obra dela volta a ser válida. Eu acho isso uma discussão maravilhosa. Eu acho que a gente não vai definir isso aqui. Eu acho que isso tem que ser debatido também. Achei maravilhosa essa crítica. Tá? Inclusive, eu entrei em contato com um grande professor, que eu tive aula de História da Arte e Composição de Imagem, que tem muita coisa a dizer, mas eu falei sobre isso com ele. Falei, cara, essa questão, você tem alguma coisa a dizer? Você que é professor de História da Arte, a obra e o autor ao longo da história, o sentido da arte na vida, como é que é isso tudo? E ele topou fazer uma entrevista. Eu só não vou dizer o nome aqui agora, porque a gente se falou há 2 dias atrás, ele topou, mas deixa filmar direitinho. Todas essas entrevistas que eu vou fazer, antes de eu fazer a entrevista de fato, eu vou no meu stories, no Instagram, e vou colocar lá, galera, eu vou entrevistar um profissional da área tal para falar sobre assédio. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Para você poder fazer a entrevista junto comigo. Não presencialmente, mas já trazer algumas questões, quem quiser participar dessa forma. Né? E também falei com uma grande amiga que foi advogada durante muito tempo e é terapeuta já há bastante tempo. Também, inclusive, trabalha atendendo mulheres que sofreram abuso, estupro, inclusive.
que é outra pessoa que eu vou trazer para falar sobre assédio, sobre tudo isso. Eu acho uma pessoa que tem uma visão maravilhosa e ela até colocou uma questão que eu concordei. Ela falou, acho que está muito ligado ao termo seguir. Até que ponto, e aí eu te faço essa pergunta, eu estou trazendo isso para você, para a gente debater isso. Até que ponto seguir uma obra, seguir, aplaudir, curtir, né, gostar de uma obra, te associa ao comportamento do autor? Valoriza ou de alguma forma autentica o trabalho, o comportamento do autor na sociedade. Eu acho isso maravilhoso. O que você acha disso? Coloque aqui abaixo no vídeo ou me manda inbox. Tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Seja você um agente de informação, de orientação para as pessoas. Vamos falar de assédio, vamos falar de muitas outras coisas, muitas falhas de comportamento humano que eu identifico dentro da fotografia, que é o meu nicho. Não quer dizer que não existem outros nichos. Compartilha, se inscreva, curta, isso ajuda a propagar o conteúdo. Quinta-feira, o segundo episódio da série, parcerias, permutas, banaliza o mercado fotográfico, que questões essenciais que realmente banalizam não só o mercado fotográfico, como todo e qualquer mercado. E muitas pessoas nem sequer param para pensar nisso. Grande abraço, até a próxima.